E eu tenho que fazer esse link. O negócio é que, qual o problema de fazer sempre o mesmo link? É que o e-mail que eu tenho de vocês, que vocês usam, são os e-mails do que vocês passaram para a instituição. Aí tem aluno que troca de e-mail o tempo inteiro. E o certo seria, depois que eu cadastrar os e-mails, eu não preciso ficar autorizando mais, né? Então, entra na sala e sai da sala e entra na sala sem eu perceber, sem problema nenhum. O problema é que quando a pessoa usa o e-mail que não está lá, cadastrado na instituição, aí toda vez que bater aqui não foi e-mail cadastrado, não vai aparecer para mim, entendeu? Aí eu vou ter que ficar autorizando o tempo todo. Qualquer coisa, eu estou passando uma lista de e-mails para o Cleomar, justamente para ele fazer esse cadastro. Ótimo. Mas Se qualquer puder, coisa, eu já te mando a passar, mesma lista. me manda a mesma lista que eu vou. Eu e o Giovanni, provavelmente, os dois vão querer. Porque tem professor, mas o Giovanni não vai dar aula para a gente, não, dá? De quê? Não, não, eu tô falando de Giovanni porque foi ele que Ah, me deu a ideia. sim. Tem professor pedindo, deixando o link lá no Moodle e pedindo para o pessoal entrar no Moodle, que isso aí conta que o aluno, fica o registro que o aluno entrou lá no Moodle. Eles estão pedindo, eles pediram para eu não enviar o link para os alunos pegarem lá no Moodle, para contar que o aluno está usando o Moodle. Coisa boa. Já conta até como presença, né? Eu não, com presença eu acho que não conta não, mas entra nas estatísticas lá que o pessoal está usando o Moodle. Conta a Eu fiz quantidade as de postagens horas. lá. Vocês chegaram a entrar lá nas postagens? Hoje eu não entrei de oclusão. Saúde, Celiane. Eu entrei. Tô com ele aberto. Entrou. Eu botei o plano de aula, plano de ensino, lista de materiais e aula passada. Conseguiram acessar tudo? Eu tentei entrar aqui um pouco antes da... Na verdade, para mim, não sei se foi porque eu procurei errado, mas só estava aparecendo o link da aula passada. Não, na apresentação do curso, tem lá a apresentação, eu acho. Aí tem lá o plano de aula, plano de ensino. O plano de aula é o cronograma. Tá aqui, achei. Eu liberei, Isa, mas eu quero ver se eu consigo fazer sem precisar liberar isso daí. Depois tu me ensina, tá, Bruno? Para deixar o link. Eu acho que tem como deixar, né? Liberado. Eu achei que eu tivesse deixado. Tem como você deixar o link lá no Moodle, né? Eu não sei como é Mas que aí eu é, tenho porque que eu ficar nunca... liberando todo mundo que quiser acesso? Pois é, aí tem que cadastrar o e-mail, você tem que dar a permissão do e-mail. Eu não sei como é que faz esse processo. Mas o Cleomar sabe. Tá. Não, qualquer coisa, na hora que tentar entrar, eu até autorizei o seu, tá, Isa? Já. Tá, beleza. Vamos começar então, né? Vamos começar. Esses slides não tá lá, não, né? Não, ainda não. O slide em si, seria. Se vocês quiserem, eu até disponibilizo antes o PDF, mas a aula vai estar toda gravada. Então, a gravação do slide vai estar na aula, né? Tá bom? E eu mudo muito a aula. Se eu tiver só PDF. Mas você tem que mandar essas aulas antes para a Celiane, que ela precisa estudar para as perguntas que você vai Não, a fazer para Celiane, ela. você pode estudar. É o livro já está lá já. São 2 livros. É o Peter Dalton e o Watson. Pode estudar sempre pelos 2. Tá bom. Tá bom? Segue firme então, Celi. Começando já, viu? Tá. Turma, vamos começar agora. Agora nós vamos para frente. Deixa eu ligar o ar-condicionado que eu fiquei até com calor agora. Turma, o que vocês... Turma, quando eu digo Celiane. Celiane, o
O que você acha que é? O que vem na sua cabeça quando a gente fala oclusão? O fechamento da Como assim? arcada superior e da inferior. Só isso? De primeira é. E por que você acha que dá? Por que você acha que dá tão errado uma oclusão? Hã? Por que você acha que uma oclusão pode dar tão errado? Não sei, a gente tá nervosa. Não fica nervosa, eu tô de boa com você. Gente, Por que alguém você vai. acha que é um fechamento? Você tá certo, não tá errado não tá tão errado não. É um fechamento, contato do superior com o inferior. Daqui a pouco eu vou passar até a denominação do dicionário. Mas por que a gente tem tantos problemas oclusais? Pronto, problemas oclusais, como a gente já ouviu aí. Acho que é porque tem alguns dentes que não se ocluem bem um com o outro. Então a gente tem diferença de oclusão de dentes posteriores com os dentes anteriores, por exemplo. Uhum. A diferença de anatomia entre eles é por acaso? Você acha que quem recebe mais carga numa oclusão? Um fechamento. Os posteriores? E por que você acha isso? Não sei. Eu acho. Por favor, pelo amor de Deus. Você estava tão bonitinha ontem, respondeu tudo direitinho. Hoje você vai ficar com vergonha, vai? Não, eu não sei, eu acho que é os posteriores. Então, pode por quê? Não sei. Ai, meu Deus do céu. Qual é a função dos dentes posteriores? Anatomia dental, a Mirna te deu. Uai, mastigação. Não, mastigação é todo mundo. Triturar, amassar. É isso, moer, não é? É. Ele tem uma base maior, tem mais raízes, então eles conseguem aguentar mais força, certo? Uhum. Em termos, sim. Em outros, não. Tá? Eu acho que as meninas... Olha lá. Sabe qual é o grande problema? É a gente sempre achar que a oclusão está relacionada somente com isso daqui, ó. Estão vendo a setinha aí? Sim ou não? Estamos. A Tá bolinha vendo, né? preta. Isso, a bolinha preta. O problema está a gente sempre achar que está relacionado com o encaixe perfeito. Que a gente tem um encaixe superior com inferior e que isso a gente tem uma boa oclusão. Você já acha que é só isso? Professor, eu acho que tem a ver até com a posição da boca em descanso, quando você está falando também, ou quando você está trabalhando. Eu acho que tem que ter um encaixe harmonioso com os dentes... com os dentes, esqueci a palavra que eu ia falar. Com os dentes antagonistas. Um contra o outro, certo? Exato, harmoniosamente. Não precisa ser encaixado certinho, eu acho. Não sei. Tá. E deixa eu te perguntar uma coisa então, Celiane. Que horas você acha que a gente encosta um dente contra o outro? Isso, claro, se a gente vai... Quando a gente fecha a boca, eu acho. Não, mas em que situação a gente fecha a boca? O que é fechar a boca? Encostar os dentes? É. Eu posso estar vendo um programa de televisão, posso estar com os lábios cerrados, ou seja, o lábio encostando no outro, e os dentes não estarem encostando. Isso é fechar ou não a boca? Não sei, acho que não, né? O dente não tá encostado. Pois é. Vou falar uma coisa para vocês que eu escutei lá na minha primeira aula de oclusão. Depois eu escutei em periodontia, que é para ficar assustado. A gente só encosta um dente no outro quando a gente deglute, quando a gente engole alguma coisa. Em nenhuma outra situação a gente deveria encostar um dente contra o outro. Então, se a gente está dirigindo,
e está apertando um dente contra o outro, é uma parafunção? Ou seja, é uma coisa que a gente está fazendo que não deveria fazer? Sim. Sim, Quem respondeu? sim. Tô fixado na Celiane aqui. Deixa eu tirar a fixação da Celiane, para poder ver a cara de todo mundo. Cara, a gente só pode encostar o dente um contra o outro quando a gente está deglutindo, quando a gente está engolindo alguma coisa. Então, a gente mastigou, vai engolir o bolo alimentar, a gente trava um dente contra o outro para a língua poder empurrar o bolo alimentar para dentro. Qualquer outra situação em que a gente estiver encostando um dente contra o outro é uma parafunção. E daí vem tantos problemas, que é o que a gente vai questionar hoje. Tantos problemas. O que eu quero? Que vocês, no final desse semestre, vocês consigam reconhecer na boca de um paciente. Primeiro, o amor pelo odonto, que eu falei isso na aula passada. Mas eu quero que vocês vejam sinais e sintomas. É sinais e sintomas. Ou seja, os sinais que a boca está dando e os sintomas que o paciente está falando para a gente. Tá? Então, nem sempre uma mordida vai ser perfeita. A gente pode ter uma boa oclusão com uma estética feia, por incrível que pareça, tá? Isso eu vou mostrar para vocês. Olha lá. Quando a gente fala de uma oclusão perfeita, ou seja, de uma força de carga bem distribuída, a gente tem alguns toques para seguir. Então, os dentes superiores, eles recebem, os dentes posteriores, eles recebem os toques ao longo eixo do dente. Ou seja, eles foram feitos para receber toques ao longo eixo do dente. Um dente posterior não foi feito para receber uma força oblíqua. O que é uma força oblíqua? Uma força assim, ó. Ele não foi feito para receber. Então, o dente posterior, ele, por característica, e a gente vai para a característica anatômica, tamanho, quantidade e volume de raiz, foi feito para receber uma carga ao longo eixo do dente. Qualquer carga que a gente tenha de forma oblíqua, ou seja, fora desse longo eixo, a gente vai ter um prejuízo. Ou dentário, ou periodontal, ou os dois, ou endodôntico, tá? Então, eu não sei com quem vocês fizeram anatomia oclusal. Com a Mina. Professor Lívia, anatomia 1 a 2 foi com a Lívia, né? A última, no terceiro. Ela explicou para vocês os pontos de cúspide vertente, cúspide triturante. Sim, só vamos recordar, professor. Sim. Tá, a gente vai ter uma aula de anatomia, tá bom? Certo. A nossa próxima aula eu preciso voltar e preciso mostrar isso para vocês também. Um pouco da anatomia dental. Tá certo? Deixa eu só tirar a fixação aqui, pronto. Tá fixado, né, Celiane? Então, o que a gente precisa ver? Se um dente superior, aqui é superior, e aqui é inferior. Se um dente superior, aqui vestibular, e aqui vestibular. Palatina, igual. Se um dente superior, que deve receber esses pontos de contato, está recebendo um ponto de contato aqui, ó, tá certo ou tá errado? Eu estou afirmando para vocês que esse é o ponto de contato. Tá errado. Então, na hora que a gente estiver fazendo uma restauração, na hora que a gente vai fazendo uma coroa, na hora que estiver provando uma prótese, na hora que estiver fazendo ajuste oclusal, fazendo ortodontia, a gente precisa ter ciência desses toques. São esses toques que vão garantir para a gente uma boa oclusão, uma boa estabilidade oclusal. Se a gente não tem isso, a gente vai ter sinais e sintomas, que é o que todo mundo tem. A grande maioria. Então, olha lá.
A oclusão também está relacionada com desgastes excessivos? Celiane? Sim, Sim, Sim ou não? sim. E por quê? Onde é que a oclusão entra aí? Porque na hora que tá fechando, se tiver com a mordida errada, vai ficar lá naquele atrito. Tá, beleza. E aonde a oclusão entra aí? Oclusão não é uma especialidade, ele está em tudo. São duas, vocês estão vendo que são dois pacientes completamente diferentes, certo? Uhum. O que a gente vê de característica nos dois? a mordida. Desgaste anormal. Não tem- Mordida. Vocês estão conseguindo ver desgaste? Olha aqui, ó. Sim, Esses dois centrais estão numa condição correta? não. Não. Está uma altura correta aqui? De jeito nenhum, né? Qual a diferença dessa arcada, a número 1, para a número 2? Há espaços, né, professor, entre os. Como é que é o nome? Por que tem espaço? Desgaste. É mais Aí que está isso. aparecendo microdontia. E essa condição aí deu uma condição disfunção pro dente, eu acho. Não sei. Ou também é uma característica dele, né, do paciente, na característica. Pois é, olha só. Os dois pacientes são desgastes excessivos. Já estou falando para vocês. Então está muito relacionado com bruxismo, tá bom? Os dois pacientes têm bruxismo. Os dois. Tá? Apertamento e bruxismo. Então a gente tem sinais e sintomas de bruxismo. O paciente 2, essa dentição que vocês estão vendo, é decídua. É dente decíduo. É uma criança. Criança com bruxismo? Criança com bruxismo. E o de baixo é um adulto. Com apertamento e com sinais de uma oclusão. Ou seja, o paciente, vamos supor, vou contar uma historinha para vocês desse paciente de baixo aqui, do paciente número 1. Tá? O paciente chegou no meu consultório pedindo para eu restaurar o dente 11 e o dente 21. Dente 11 e o dente 21. Pergunto para vocês, tem espaço para eu restaurar o dente 11 e o dente 21? Não. Vocês estão percebendo que os dentes 31 e 41 já estão incluindo com o dente 11 e o dente 21? Que eu não consigo ter espaço para poder colocar uma restauração? Sim ou não? Sim. Se eu restauro esse dente, e essa era a queixa principal do paciente, o paciente chegou lá no consultório, doutor, eu já fui em 5 dentistas. Os 5, eu faço essa restauração da frente, toda vez quebra. Se eu fizer a restauração da frente, vai quebrar de novo? Eu vou ser o 6º dentista. Eu vou ser o 6º dentista. Qualquer coisa que eu coloque aí, vai ter contato aí e não vai ter contato em lugar nenhum. Então, se eu tenho contato nesses 2 dentes mais fortes, eu preciso equilibrar essa força. Como é que eu alivio esse contato mais forte nesses 2 dentes? Celiane? Você tem que fazer uma área de contato maior. Como é que eu faço isso, Bruno? Mas também eu não quero nada disso. Você tem que aumentar o ponto de contato entre eles. Não sei como. Você concorda comigo que o paciente que chegou no meu consultório para poder fazer restauração do dente 11 e do dente 21, agora eu vou ter que restaurar todos os dentes? Porque na hora que eu aumentar o dente 11 e o dente 21, vocês concordam que vai ter toque no dente 11, vai ter toque no dente 21 e não vai ter toque nenhum em mais nenhum dente? Concordo. Então, a ausência de toque dos outros dentes Vai que sobrecarregar os que tá o dentes erro. que você fez.
Perfeito. Não é o excesso de toque no 11 e no 21. É a ausência de toque nos outros dentes. Então não adianta eu restaurar o dente 11 e o dente 21 se eu não tenho espaço para isso. Isso a gente chama de reabilitação. Então eu preciso reabilitar esse paciente. Pergunto para vocês, ele chegou nessa condição de domingo à noite a terça à noite? Não. Não foi da noite para o dia. Não foi da noite para o dia. Isso já vem acontecendo, ó, de tempos em tempos. Então, dente, o bruxismo, o desgaste, o apertamento, os sinais, os sintomas, ele já vem acontecendo, tá? O paciente 2, que eu mostrei para vocês, que também é um portador de bruxismo, o bruxismo, ele é multifatorial. Ele é multifatorial. Ou seja, ele é composto por vários fatores. E um dos fatores que está sempre relacionado é o estresse emocional. O estresse emocional não quer dizer que eu tô puto e vou quebrar tudo, não. Tá? Não é isso. A pessoa pode ter estresse emocional com ansiedade. A pessoa pode ter estresse emocional com depressão. Então, tudo isso que a gente carrega durante o dia, a gente dá uma descontada à noite. Então, o paciente aqui, esse paciente superior aqui, que era uma criança, e ele estava tendo sinais de bruxismo, olha aqui, com 4 anos de idade, olha o tanto que ele já desgastou os centrais. Olha o tanto que ele desgastou o lateral. Os espaços existem, isso vocês vão ver em pediatria. Esses espaços, esses diastemas, como o Januário mostrou e falou para vocês ontem, os diastemas na dentição decídua é bom, porque os dentes decíduos são menores do que os dentes permanentes. Então, esses espaços serão preenchidos, tá? Então, se você vê uma criança em casa, tem um neném em casa, e os dentes estão nascendo separados, é graças a Deus, tá bom? Porque provavelmente vai ter espaço para poder nascer os permanentes. Então, a gente teve que investigar esse paciente aqui, ó. Por que ele estava tendo bruxismo? E a gente conversando com o pai, com mãe, tudo, qual era o problema do paciente? Os pais estavam se separando. Isso trouxe ansiedade? Trouxe problema psicológico para a criança? Trouxe. Trouxe consequência nos dentes? Trouxe. Tem gente que desconta em outras coisas, mas a grande maioria tem uma sobrecarga oclusal. Tá? Então, olha lá. A oclusão também está relacionada com o tratamento de desordens. Não só com restauração, não só com reabilitação, ele também está com tratamento de desordens. DTMs. Quem nunca ouviu falar em DTM? Quem aqui aperta ou usa a placa miorrelaxante? Hein, turma? Estão dormindo? Dormiram? Eu conheço a Mirna que usa, mas na turma eu não sei quem usa. A Mirna usa a placa miorrelaxante. A Mirna é estressada. Tô brincando mesmo. Então, a placa miorrelaxante hoje, na minha época, quando eu estava fazendo faculdade, quando aparecia algum paciente com DTM, ou seja, com bruxismo, que era o que a gente mais identificava na época, os alunos voavam em cima. Hoje, no meu consultório, eu tenho quase que uma obrigação de colocar uma placa no paciente. Os tempos de hoje são mais puxados, são mais exigentes do que o tempo na minha época. E olha que a gente está falando de pouco tempo atrás. Se for contar dos nossos pais, dos nossos avós, eram mais tranquilos antes. Ou não tinha identificação desse bruxismo. Tá bom? Então, hoje a gente consegue identificar, até por conta da evolução da medicina e tudo, a gente consegue identificar mais sinais e sintomas. Tá certo? A oclusão está muito intimamente relacionado com a anatomia. Eu digo que toda vez que a gente vai estudar a oclusão, a gente tem 3 pilares. Não se esqueçam disso. Dente, músculo e articulação. As 3 coisas têm que caminhar junto e iguais. Sem forçar nada.
cada um na sua parte, cada um executando o seu problema, cada um Desculpa, executando professor. o que é executado. Repete os pilares aí. Dente, músculo. Dente, músculo e ATM, que é a articulação. Tá? Então, por isso que a gente vai dar uma revisada em anatomia. Eu preciso que vocês saibam sobre músculo e quais são os músculos elevadores, quais são os músculos abaixadores. Eu preciso que vocês lembrem da anatomia da ATM e eu preciso que vocês lembrem da anatomia dos dentes. Tá? Fica muito mais fácil da gente conversar. Tá certo? E nós temos também inervação. Quem aqui já pegou um chiclete, começou a mastigar 8 horas da manhã e deixou de mastigar o mesmo chiclete na hora do almoço? Quem aqui já fez essa loucura? Acho que toda criança faz Todo isso. mundo. Faço todo dia. Todo mundo. E o que acontece? Dói. Começa a O doer. que dói? Hã? A nossa ATM começa a doer. Dá até dor de ouvido, né? É. Cara, quando eu atendo muito paciente no consultório que vem para fazer exame de DTM, e a grande maioria vem por indicação de otorrino. Ou seja, sentindo dor de ouvido, vai no otorrino, o otorrino faz todos os exames possíveis e não detecta nada, a parte auditiva, e encaminha para o dentista. Por que que tem essa correlação? Por que vocês acham que tem essa correlação? Porque tá muito perto, né? Vocês estão vendo essa figurinha que está mexendo aqui embaixo? Aqui? Então a gente tem um côndilo. Deixa eu ver se eu consigo riscar em cima. Pra ela parar de mexer, né? Olha lá. A gente tem um côndilo aqui, ó. A gente tem um disco, que é essa partezinha que vai em cima. A gente tem músculo. E o que é essa bolinha bem aqui? Sim. O que é essa bolinha aqui? Meato acústico externo. Olha aí, a mulher é a Nelson de cabelo. Nelson te traumatizou mesmo, hein? Sabe tudo. Meato acústico externo. Então, quando a gente tem algum tipo de inflamação na ATM, por proximidade, essa inflamação vai estender até o meato. Então, é muito normal a gente sentir dor de ouvido. É muito mais comum um paciente sentir um incômodo no ouvido, porque são estruturas mais nobres, mais sensíveis, se encaminhar ao otorrino, o otorrino vai fazer toda a identificação, vai fazer audiometria, vai fazer um monte de coisa, e perceber que isso não está relacionado com o meato acústico, não está nem interno, nem externo, nem martelo, nada. Então, ele acaba encaminhando para o dentista. Tá? E aí a gente identifica vários problemas. A gente identifica estresse. Cadeira do dentista é de van. Então, toda vez que o paciente sentar na sua cadeira, ainda mais para quem vai fazer prótese, vai sentar na sua cadeira, senta que lá vem a história. O paciente conversa e você precisa ouvir. Isso é anamnese. Você precisa sentar e entender o que o paciente quer. Se eu não escuto esse paciente aqui, ó, que ele está me falando, que essa restauração ele já fez com 5 dentistas, se eu simplesmente vou lá e faço essas 2 restaurações, eu vou ter problema. Eu vou ser o 6º. Eu preciso identificar no paciente um problema para eu poder restaurar o dente dele. Se eu simplesmente vou lá e faço a restauração, eu vou ser o 6º dentista que vai trazer esse problema. Hoje é muito difícil cair uma restauração, gente. O que a gente tem hoje de mais moderno na odontologia é o sistema adesivo. Tá aí as lentes de contato. O pessoal coloca a lente de contato para tirar uma lente de contato. É surreal. A gente tem aparelhos hoje que custam R$200 mil para poder tirar uma lente de contato, de tão difícil que é. Tá?
Então não é sistema adesivo. O pior que seja já é muito bom. Né? Eu uso marca tal. Se usar melhor ainda, é muito difícil soltar. Se faz do jeito certinho, não solta. Então tem sempre algum problema associado. Tá certo? Então, musculatura. A gente precisa saber da musculatura. Tem muito paciente que tem enxaqueca, dor de ouvido, dor nas frontes, dor nas partes laterais. Que músculo é esse daqui? Bruno? Que Não parece um sei, leque. professor. A gente Não precisa sei, não saber. lembro. Temporal. Está nas têmporas. Não esqueçam disso, tá bom? Faz todo Que sentido. músculo é esse? Hã? Faz todo sentido o nome. Uma coisa que eu vou falar para vocês. Gente, nenhum nome é por acaso. Nada é por acaso. Não tentem decorar as coisas, tá? Então tem muita coisa que eu vou mostrar para vocês tentarem não decorar as coisas. Para vocês tentarem aprender mesmo. A levar uma coisa pela outra, tá bom? Que músculo é esse daqui, ó? Celiane? Masseter. Masseter. E quais são os outros 2 músculos que a gente ainda tem para estudar? Pterigódeo. Quais deles? Tem 2. Lateral. Ou os 2? Acho que é os dois. Lateral e o medial. Acho que é o medial. Lateral porque está mais para fora, mais para lateral. Medial porque está mais para o meio do dente, para o meio da cabeça. Tá? Então são praticamente esses 4 que eu vou pedir para vocês. Ele vai resolver praticamente todos os nossos problemas na parte oclusal. Tá? Temporal, masseter, pterigoideu lateral e medial. Tá bom? Relações com as especialidades. Isso eu já falei para vocês. Oclusão não é uma especialidade. Ela está em todas as especialidades. Tá bom? Na figura 1 aqui, é um paciente no início do tratamento ortodôntico. E o 2, no final do tratamento ortodôntico. Tem diferença, sim ou não? Claro, absurdo. Absurda. Sim ou não? Sim. O que está acontecendo exatamente neste dente aqui, ó, Celiane? No 31. O que você está vendo de esquisito aí? Não escutei. O que você está vendo de esquisito no dente 31? Tá parecendo um pedaço da raiz, parece. Cervical. Tá, ali. não tá? Tá vendo Tá. que a gengiva está até um pouco inflamada lá? Aham. Infecção. Dá para ver? Dá. Dá, né? Por que, Tá que não está perdendo inflamado? Por que não está inflamado no dente 41? Eu não estava vendo a restrição de. Porque ela não tá exposta. Ele está anterior a... Olha só, vou fazer uma pergunta, vou melhorar minha pergunta. Força oblíqua, professor. Carga oblíqua no dente. Não é uma carga oblíqua, mas está perto. Vamos lá. Por que eu tenho um problema inflamatório gengival no dente 31 e não tenho no dente do lado? Vocês estão vendo que acaba o problema na papila e some no 41. E depois, quando a gente vai ver no pós-tratamento, o problema foi todo resolvido. O que a gente tem de ruim na imagem 1, que a gente tem de bom na imagem 2? A oclusão. Vocês concordam comigo que aqui a gente tem, ó, um canino com mordida cruzada aqui, ó, o 12 lingualizado, o 31 vestibularizado, o 22 de topo e lingualizado. Vocês conseguem ver isso tudo na figura 1? Mordida cruzada posterior, olha aqui.
Quem está para fora está para dentro, quem está para dentro está para fora. Vocês conseguem ver que no 2 a gente tem um posicionamento dental mais harmônico? Só de olhar, a gente já vê que é bonito o sorriso. Então, o que a gente tem no 31, e isso vale como experiência clínica. Eu tenho todos os dentes, do jeito que está aqui, ó, pensa na imagem 2. Tá lá todos os dentinhos, bonitinho. E aí, bem aqui, ó, no 31, eu ainda continuava com um problema inflamatório e uma recessão. Só nele. Eu tinha uma recessão bem aí, uma perda óssea bem aí e um problema inflamatório. Gente, é má higiene do paciente? Não. Não é má higiene. É sobrecarga no contato do dente? É uma sobrecarga. É simplesmente uma sobrecarga. Pô, eu tenho um único dente com problema de recessão dentária. Recessão gengival, desculpa. Ele é o que está recebendo mais carga aí, né, professor, nessa mordida aí? Provavelmente ele está recebendo uma carga inicial e quando todo mundo oclui, essa carga nele acaba sendo maior. Então, um ajuste oclusal, gente, um ajuste oclusal, bate o carbono, tira aquele excesso daquele toque. Aquele dente, às vezes, está até com mobilidade. Vocês vão ver que eu vou falar aí mais para frente. Você está até com mobilidade. Eu tiro esse excesso de toque, acaba a mobilidade, e na maioria das vezes, sabe o que acontece? Se você diagnostica, se você faz o diagnóstico precoce, essa gengiva volta para o lugar. O paciente volta a ter saúde periodontal no local. Às vezes por um ajuste oclusal. Às vezes por causa de um ajuste oclusal que um dentista lá no começo não percebeu, o paciente perde um dente. Mas, professor, Aqui, nesse caso, nesse paciente aí, então não foi feita nenhuma cirurgia na recessão dele. nada, cara. Você Nada, acredita? né? Só reposicionamento dentário, só reposicionamento dentário, só o uso de ortodontia, ele saiu do quadro 1 para o quadro 2. Claro, né? Aqui no quadro 1, como foi um atendimento muito recente, ele ainda tinha dente de leite aqui ainda. Dente descido de leite. Dente descido. Tá? Então, no processo, crescimento, anos de aparelho, a gente conseguiu chegar nesse resultado. Tá? Periodontia, muito ligada à periodontia, muito ligada à periodontia. Se a gente tem uma sobrecarga no dente que não deveria receber, olha lá, o molar aqui, ó, é um dente posterior, não é? O que eu falei lá no começo? Ele pode receber fossa oblíqua? Sim ou não? Não. Celiane? Não, né? Não, não. A fossa é o longo eixo do Dente. dente. Se ele recebe uma fossa oblíqua, essa força vai ser transmitida aqui, ó. No osso alveolar. E no esmalte. O esmalte, turma, tem uma característica. Ele é mais fino perto da porção radicular. Porque ele some. Na raiz tem esmalte? Na raiz tem esmalte, turma? Não. Não, só cimento. Só cimento. Então, quando a gente tem uma força oblíqua, a gente tem uma reabsorção alveolar e uma fratura, na maioria das vezes, do esmalte. Eu vou falar mais para frente para vocês, a gente chama de abifração. Tá? É um dos sinais que a gente vê na boca de uma má oclusão. Relacionamento Desculpa interromper. A Thalita está tentando entrar na aula, professor. Tá tentando? Calma aí, deixa eu... Ah, tá aqui. Vai me falando aí, Bruno. Beleza.
Relação com prótese, será que tem? Tem, Hein? claro. Tem muita. Tem muita. Tem tanta que, na maioria das vezes, quando a gente fala de oclusão, quando vem a cabeça do paciente, do aluno, oclusão, alguma coisa, tá muito mais, eles acabam jogando muito mais para prótese do que para qualquer outra especialidade. Na prótese, a gente acaba utilizando mais, porque a gente precisa recuperar algumas coisas que foram perdidas. Mas na periodontia, em caso desse de recessão, é pontual, é oclusão. Numa endo, ou seja, o paciente está com todos os dentes certinho, não tem cárie, não tem nada, e ele começa a sentir dor num dente específico. Vamos lá. O que vocês já tiveram de dentística até hoje? Nada, só o básico de anatomia dental com a professora. Mas restauração, vocês já tiveram alguma coisa ou não? O quê? Restauração. Ah, não, né, gente? Não. A gente treinou alguma coisa nos manequins, né? Tá, mas você já sabe o que é uma classe 1? Eu não. Sim ou não? Não. Eu acho que a Não, professora tá. passou bem por cima, Classe assim. 1, classe 2, classe 3. Tá. Então vamos lá. Então vamos levar para a nossa vivência como paciente, então. Quem aqui já fez uma restauração, fez uma coroa, fez um bloco e teve a sensação de estar alto? Fez lá a restauração com o dentista, fez comigo e tal, e tem aquela sensação de que está alto. Ou seja, a sensação de que está alto eu estou fechando a boca, na hora que eu encosto todos os meus dentes, eu sinto que encosta primeiro num dente e não encosta nos outros. Aí se encaixa e encosta todo mundo. Quem já teve essa sensação aí? Eu já tive. Meu marido falou sempre. Oi? Meu marido aqui, sempre. Sempre. O que acontece? Essa sensação que a gente tem de que tem alguma coisa diferente ou de que tem alguma coisa alta e uma coisa muito específica se dá por uma coisa ao redor da raiz que a gente chama de ligamento periodontal, que o professor Januário começou a comentar com vocês ontem e vocês vão perceber isso com o passar das aulas, o quão importante é o ligamento periodontal. O ligamento periodontal é responsável por uma coisa que é chamada de propriocepção. Tá? Vocês podem fazer um teste em casa. Existem coisas que a gente escuta que a gente não esquece nunca. Tá? Uma foi essa coisa do dente, de mastigar, que a gente só encosta um dente quando a gente deglute. Então, qualquer outra hora do dia em que a gente estiver encostando um dente contra o outro, é uma parafunção. Outra é o quão sensível é o nosso ligamento periodontal. Se vocês arrancarem um fiozinho de cabelo, e botarem na ponta do dedo assim, ó, se vocês quiserem fazer o teste aí, pode fazer, tá? Botar na ponta do dedo assim, ó, vocês não vão conseguir sentir o fio de cabelo. E a gente está falando na ponta do dedo, onde a gente tem a sensibilidade do tato mais apurada, tá? Então, na ponta do dedo, você não consegue sentir o cabelo. Se você pega esse mesmo fio de cabelo e põe entre os dentes, como se fosse morder, como se fosse uma linha de costura, você consegue sentir o fio e ainda consegue sentir que ele é roliço. Então, você consegue sentir que ele é um cilindrozinho, que ele vai de um lado para o outro, se você ainda fizer assim, ó. Isso chama-se propriocepção. O principal responsável por isso é o ligamento periodontal. Turma, se ele tem tanta sensibilidade para sentir esse grau de percepção, ele também é muito sensível. Porra, muita sensibilidade, ele é muito sensível. Claro. Então, qualquer coisinha vai perturbar quem? O ligamento periodontal. Então, às vezes, a gente faz uma restauração, para isso existe o carbono, a gente vai lá e bate, ajusta a restauração, ajusta a coroa que é feita em cima do dente, vocês vão ficar mais sabendo mais para frente.
E, em alguns casos, isso passa. Porque o paciente está anestesiado, o dentista esquece de bater o carbono, a restauração é mal feita, e isso vai trazer consequências para o periodonto. Se esse ajuste oclusal, ou seja, se a oclusão não for bem executada, a gente pode ter trinca dentária, trinca de restauração, na melhor das opções é trinca da restauração, ou seja, a restauração quebra. Mas pode quebrar dente, pode ter perda óssea, pode ter gengivite evoluindo para uma periodontite e pode ter até problemas endodônticos. Então, isso tudo está relacionado com uma pequena restauração, que às vezes é de 0,5 milímetro, em cima de uma condição do dente em que não deveria estar. E quando a gente fala 0,5 milímetro, professor, 0,5 milímetro, a gente trabalha em 0,2. Uma lente de contato na boca de um paciente, ele pode ter 0,2 milímetros. Então, o nosso mundo, comecem a ver o nosso mundo pequeno. O nosso mundo, ele é pequeno. O pouquinho é muito pra gente. O pouquinho de espaço é muito pra gente. Façam um teste. Coloquem uma bolinha de resina em cima do dente e tentem passar o dia com aquela bolinha lá, para saber se vocês vão conseguir. Tá bom? Tá tudo certo aí, gente? Tá travando? O meu tá de boa. E ó que minha internet é ruim aqui na loja. Aqui tá ok. A Celiane comprou um celular na China, o que dá? Hã? Pode continuar? Pode responder aqui, como é que vocês estão vendo, turma? Pode, Bruno. Aqui travou tudo. Não tô nem conseguindo. Mas vamos continuar. Quer entrar e sair de novo? Quem tá travando? Isso é internet ruim, moço. Compra internet boa. 120 mega, é bom. Então vamos continuar. Olha lá, definição de oclusão. Ó, ato e efeito de fechar. Cerramento, fechamento, obstrução momentânea de abertura. Tá? Isso é o que está no dicionário, no Aurélio. As nossas definições, Doland, em 1985, é a relação dos dentes maxilares e mandibulares quando estão em contato funcional durante a atividade da mandíbula. Olha lá, ó, contato funcional. Que contato funcional é esse? Eu já falei para vocês. Deglutição. Perfeito. É a única hora em que a gente deveria encostar um dente contra o outro. Na deglutição. Tá? 2008, Oxon. A oclusão é um relacionamento estático dos dentes e é a base para todos os aspectos da odontologia. Olha lá, ó. Base para todos os aspectos da odontologia. Então, a oclusão nunca vai ser uma especialidade. A oclusão, ela deve ser incluída em todas as especialidades, tá? Ortodontia, cirurgia ortognática. Não sei se alguém aí já fez cirurgia ortognática ou já teve algum parente conhecido de cirurgia ortognática ou já conhece alguém que tenha feito cirurgia ortognática. Hoje a gente tem muita previsão de tratamento. A gente consegue manipular de forma digital uma previsão do nosso tratamento. Ou seja, uma cirurgia ortognática, um paciente que ele tem um queixo para frente, que a gente chama de classe 3, o ortodontista ele vai movimentar os dentes de uma forma que, quando o cirurgião trazer essa mandíbula para trás, se encaixe de forma perfeita com o superior. Isso, graças a Deus, a tecnologia que a gente tem hoje ficou mais fácil. Mas imagina isso na ortodontia mais para trás da ortodontia. Eu vou falar primórdio, porque a ortodontia é a especialidade mais antiga que tem
da odontologia, tá? Vocês que fiquem sabendo. Já se tentam mudar um dente de posição mais do que substituir um dente. Então, a ortodontia, isso vocês vão ter aula na parte de cirurgia com o professor Isidro, ele vai mostrar muito para vocês, muitos casos em que a gente faz uma simulação digitalizada e com uma previsão de uma cirurgia, tá bom? Hoje, com o Invisalign, isso a Invisalign é uma marca específica, né? Mas com os alinhadores invisíveis, isso é surreal. É surreal, gente. Surreal. Um aplicativo, olha o tanto que a oclusão é importante. Um aplicativo que foi feito em que se movimenta os dentes de forma virtual, escaneia a boca do paciente, se movimenta os dentes de forma virtual, em que a gente tem um encaixe preciso, ou seja, cada dente recebendo a carga que deveria receber, como dizia o meu professor, cada porquinho recebendo a porrada que tem que receber, e a gente confecciona placas para movimentar o porquinho para a posição certinha, para movimentar o dente para aquela posição perfeita para receber aquela carga de forma perfeita. Então, os alinhadores invisíveis com a manipulação digital trouxe muita previsibilidade nos nossos tratamentos, tá? Muitos erros ortodônticos finalizados, tratamentos ortodônticos finalizados, errados. Esteticamente você olha, tá bonito, mas funcionalmente a gente não tem uma boa mastigação, isso a gente vai conversar mais para frente. Conseguiram diminuir esses problemas com os alinhadores, tá? E com o escaneamento também. Um dia eu quero ver se eu faço uma aula lá no consultório para poder mostrar um escaneamento para vocês. Carregar a Celiane para ser paciente. A importância. Primeiro contato do paciente, na maioria das vezes, o primeiro contato é com o clínico. Quando você se forma, você sai da faculdade, você sai um clínico, você não sai especialista em uma matéria. Você sai o clínico. Então, você precisa identificar esses sinais e sintomas. A identificação de um sinal e sintoma pode, para o paciente, fazer com que ele não perca um dente, por exemplo. Isso é sensacional. Imagina um paciente, você precisa de uma ortodontia, esse seu dente aqui que você está achando que precisa extrair, ou que precisa fazer um canal porque está doendo, às vezes um ajuste oclusal, você salva um dente do paciente, tá? Você salva uma oclusão errada do paciente. Quando você salva um dente, na maioria das vezes você está salvando mais de um. E aquele problema, depois que passar para aquele dente, vai ser passado para outro. Tá certo? Então, sinais e sintomas, vocês vão me ouvir falar o semestre inteiro de sinais e sintomas. O semestre inteiro de sinais e sintomas. Tá? Então, grave. Sinais é o que a gente sempre percebe. Ele precede o sintoma. Vamos lá. Me dá um exemplo de sinal e um exemplo de sintoma. Deixa eu ver para quem que eu vou perguntar. Celiane. Celi? Oi. Oi. Me dá um exemplo de sinal e sintoma. Sinal que a gente vê na boca, de uma maloclusão, do que a gente viu até agora. E um sintoma, por exemplo. Nossa, tá travando muito. Fala tudo de novo. Um sinal e um sintoma de uma maloclusão. Sinal é o que o paciente relata, né? É o que você vê. Sintoma é o que o paciente relata. Sinal, sei lá, uma bruxismo. O que você vê? O que você olha na boca do paciente e você fala assim, bruxismo? Como é que fala? Como é que fala bem cerradinho? Ele acabou de falar. Desgaste. Desgaste, isso. Desgaste, que eu tô vendo, aí eu cheguei à conclusão que aquilo é bruxismo. Perfeito. O que seria um sintoma? A dor que o paciente está sentindo, por exemplo, na ATM. Perfeito. Sinal e um sintoma. Provavelmente, na maioria das vezes, apareceu o sinal primeiro.
Ou seja, o desgaste ele aparece primeiro, antes da dor de ouvido. O paciente, na maioria das vezes, quando tem bruxismo, ele tem sensibilidade dentária. Então, aparece uma fratura de cúspide, ou seja, tá lá a cúspide, fraturou um pedaço do dente, fraturou um pedaço do esmalte. O que vai vir com sintoma, na maioria das vezes? Sensibilidade dentária. Então, o paciente está tendo sensibilidade dentária por conta de uma fratura dentária. Então, teve um sinal e depois teve um sintoma. Certo? Tranquilo, turma? Sim. Sim, tranquilo. Sim. Obrigado. Não me deixa me sentir sozinho, não. Olha lá. Sim. Então, dentes sensíveis, desgastes excessivos, dentes abalados. O que é dente abalado? A gente escuta isso do paciente. Estou com meu dente abalado, emocionalmente. Ele está chorando muito, é isso? Escutou muito modão. Escutou, tá numa sofrência absurda. É isso, dente abalado? É não, professor. O que é? Pode ser pancada, né? Levar uma pancada no dente, sei lá. Dente com mobilidade. Com mobilidade. Ele está movendo. Um dente com mobilidade. Tá? Vocês precisam entender o linguajar do paciente também. Quando ele fala gengiva, é gengiva. Sabiam disso? Vocês vão ver muita coisa ainda. Desordens na ATM, ou seja, dor na ATM, dor orofacial. O que é importante a gente poder passar? Qual a importância do clínico? Conforto do paciente, longevidade da restauração, estabilidade oclusal, estresse oclusal diminuído. Não é estresse do paciente, é o estresse oclusal do paciente diminuído, estética melhorada, ou seja, um dente desgastado, ele é feio, e um dente na comprimento certo, com os mamelos, transparência, incisal, cor, a estética é melhorada, claro. Se o paciente tem uma boa oclusão, isso tudo é mantido, tá bom? E o plano de tratamento mais preciso, tá certo? Hoje, o que a gente tem de mais, o pessoal mais chama atenção hoje na odontologia é a lente de contato. Turma, a lente de contato é uma denominação comercial, porque a gente conseguiu aprender a trabalhar com a cerâmica bem fina, bem fininha. E por isso virou uma lente de contato, porque ela é muito fina, igual a lente de contato que põe no olho. Mas a lente de contato, ou a faceta, ou a coroa em cerâmica, isso já é feito há muito tempo, tá? Cerâmica livre de metal, ou seja, metal free, as cerâmicas, as porcelanas. Isso veio por conta de pacientes com bruxismo, em que a gente precisa reabilitar uma boca inteira, em que não dá para eu colocar só 2 dentes na frente, em que eu preciso colocar os 2 dentes na frente e aumentar todo mundo, para poder reabilitar o paciente. Então, lente de contato, a gente vê hoje, uma denominação comercial, para se vender para o paciente. Mas isso já se vende muito, muito, muito tempo atrás. Tá bom? O objetivo mais coerente da odontologia primária, olha lá, a gente sai da odontologia primária, tá? É manter a integridade funcional do sistema mastigatório. Eu falo sempre para os meus alunos, os passarinhos, e falo sempre para os meus pacientes. Uma analogia. Quando a gente vai comprar um carro, não sei se alguém aqui já foi comprar um carro, ou por conta própria, com o pai, com o marido, seja lá quem for. E aí eu chego lá e falo assim, eu quero olhar um carro e tudo. Nenhuma hora o vendedor vai falar para você assim, olha, vem volante, vem banco e vem pneu. O carro que não vem isso não é carro. Então, a integridade do sistema funcional e a estética, ou seja, o paciente poder mastigar e poder sorrir para tirar selfie, isso está no pacote. Se o dente vai ser mais branco ou se o dente vai ser mais amarelado, isso faz parte de outra parte do tratamento. Mas todo tratamento você tem que devolver para o paciente função e estética. Sempre função e estética.
O que é mais importante? Eu sempre tenho que devolver as duas coisas, mas o que é mais importante? A função ou a estética? Função. Sempre. Sempre função. Sempre. A estética vai depender do material que você usa, vai depender do laboratório que você usa, vai depender da marca de resina que você usa, mas a função, ela tem que ser perfeita, independente do material ou da técnica que você usa. Perfeito? O paciente sempre vem pensando o contrário, na maioria das vezes. Ele pensa muito mais na estética do que na função. Mas o paciente é uma pessoa complicada. Depois que ele te dá a estética bonita e ele consegue tirar uma selfie legal e postar, ele vai reclamar que ele não consegue mastigar. Então o paciente vai estar sempre reclamando. Tá? Então, se você ajustar a função, a estética vem no pacote. Isso vem com o tempo. O tempo vai mostrar para vocês que tudo que você usa, que é muito barato, vai te trazer problema. Por isso a odontologia é tão cara. Porque o acesso a materiais de boa qualidade custam muito dinheiro. Tá certo? E olha lá. Não sei se a imagem está meio desfocada aqui para mim no meu computador, mas eu não sei para vocês. Mas olha lá, o que é oclusão? Está relacionado. Dor de ouvido. Vou fazer os check. Checklist. Dor de ouvido. Dor na TM muscular. Dor muscular. Dor de periodontia. Dor endodôntica. Mastigação. Então, a gente está relacionado com todo o sistema estomatognático. Não adianta pensar que oclusão está relacionado só com dente, porque não está. Lembra quais eram os pilares? Lembro não? Eu te passei? Lembro, sim. Dente, músculo e ATM. Pronto. ATM no ouvido, músculo e ATM em côndilo, músculo no muscular e dente nas outras 3 regiões aqui, ó. Periodonto, endodôntico e oclusal. Tá certo? Não se esqueçam disso. Por favor. Tranquilo, turma? E aí agora eu vou falar e vou passar para vocês alguns sinais e alguns sintomas, tá? O primeiro de todos e o mais característico, que foi o que a Celiane falou, que é o desgaste, é a atrição, é o desgaste em função da fricção dente a dente. Ou seja, o desgaste que resulta de um bruxismo ou uma parafunção, sem interposição de um material na boca. Ou seja, eu não estou usando nenhum material externo para desgastar o dente. Eu estou desgastando dente a dente. Certo? Olha lá. Sinais de uma atrição. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas deixa eu fazer bem fininho aqui. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem aqui. Deixa eu ver se dá para dar um zoom aqui. Sagaz. Vamos nesse dente aqui na frente. Aqui, ó. Esses superiores aqui, ó. Tá dando para ver aí? Dá sim. Ficou grandão, né? Ficou bom. O que vocês estão vendo aí de esquisito? O que tem de sinal aí? Celi? Dente cerrado, Tá dando para ver o desgaste. incisivos. Consegue ver um desgaste nos incisivos? As bordas incisais estão perdidas, estão comprometidas. Parece que está tudo picotado, não parece? Sim. Parece. Olha lá. Tudo serrilhadinho. Isso é sinal de uma má oclusão? Sim. Sim ou não? É uma anormalidade, não é? Sim.
para é a função. normalidade. Vocês acham que um incisivo central, um incisivo lateral e um incisivo central inferiores tem essa anatomia aqui? Não. 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 Isso é um sinal, turma. Isso vocês precisam identificar. Tem outra coisa. O que vocês acham que é essa mancha escura aqui no fundo? Funcionário, mas adoro uma guerra também. Já é o desgaste? E falou pra mim que tá Por que você acha que falou? Oi? Quem foi que falou? Qual é o seu nome, parceiro? Eric. Eric. Por que você acha que é desgaste, Eric? Porque a anatomia do dente não tem esse meio que... Parece que é bem... O dente está bem fininho. Pô, perfeito, Eric. É translucidez. Isso está translúcido. Esse preto é o escuro da boca, de dentro da boca. Não tem luz dentro da boca. Se eu botar uma luz ou botar o meu dedo ali por trás, fica branco. Né? Isso é uma translucidez. Algumas vezes o paciente não vem com esse picotadozinho, mas ele vem com a translucidez excessiva. Essa translucidez excessiva quer dizer que a gente tem desgaste. Tá? E aí, o que eu tenho que fazer nesse paciente? Dá simplesmente para eu encher de resina aqui atrás, encher de resina aqui na frente, reconstruir os dentes, tudo bem certinho? Não, tem que fazer o tratamento Eu primeiro. simplesmente jogar resina aí? Tem que tratar o bruxismo primeiro aí, a causa, né? Perfeito, perfeito. Eu tenho que tratar a causa para depois resolver a consequência. Essa foto aqui ela fica um pouquinho distorcida. Esse é descido, professor? Essa idade desse... Não entendi, repete. A idade desse paciente aí. O primeiro ou o segundo? O antes. Esse aí. Esse primeiro? É. Não é descido, não. Aí é tudo dente permanente. Eu sei, já é permanente, mas qual é a idade mais ou menos que já está assim? Esse paciente aí, ele deve ter uns 25 anos. De 25 a 30. Tá? Uma boa pergunta, foi até bom você ter tocado nisso. Hoje a gente consegue perceber mais cedo nos pacientes o bruxismo, as consequências do bruxismo, a gente consegue perceber nos pacientes mais cedo. Porque as exigências da vida, os estresses emocionais começam mais cedo do que acontecia antes. É muito normal a gente pegar paciente com 40, 50, 60 anos de idade, numa condição que eu estou mostrando para vocês agora, que é essa foto aí, mas eu já peguei, eu vou mostrar o caso do meu irmão, que eu acho que é a próxima foto até, em que o paciente novo, com um grau de desgaste dentário muito excessivo. Isso daqui, turma, não é cárie. Isso que vocês estão... Deixa eu botar a foto do meu irmão, que ela é muito mais nítida. Olha só. Meu irmão me mata, mas eu gosto. Vocês conseguem perceber que isso é uma foto oclusal dos dentes inferiores? Sim. Davi, ou David, desculpa. O clareamento não faz isso. Essa translucidez, tá? O gel clareador, ele não tem essa capacidade de destruir esmalte e dentina. Tá certo? Respondido, David? Beleza. Vamos lá para frente. Então, olha lá. Deixa eu fazer um desenhozinho aqui, que esse dente do meu irmão aqui. Primeiro, Casa de Ferreira, espeto de pau, tá? Já vou me defendendo. O meu irmão hoje ele tem 39 anos. 39? 39. Quando eu me formei, o meu irmão tinha 39 menos 10, 29 menos 5, 24 anos. 23 para 24 anos, quando eu me formei. O meu irmão tinha. Então, eu já percebia que o meu irmão tinha bruxismo, apertamento, essas coisas, há 15 anos atrás, tá?
Eu fiz inúmeras placas para o meu irmão, mas o meu irmão sempre foi uma pessoa muito mais nervosa do que eu, tenso, agitado, trabalha, é funcionário público da Caixa Econômica, e ele tem muitas responsabilidades. Agora ele está mais quieto, porque está casado, tem uma filha pequena e tudo, mas o meu irmão era baladeiro, e era vodka com energético o tempo todo, e o meu irmão, a vida boêmia do meu irmão era pesada. E isso trouxe muitas consequências, tá? Então, meu irmão, isso daqui a gente chama de ilhas de esmalte, ou de dentina, desculpa, ilhas de dentina. Turma, tem alguma característica de cárie? Isso. Sejam bem sinceros. Não. Não. Tem alguma característica de cárie isso daí? Você olha para lá e fala assim, nossa, quanto tecido cariado? Não. Isso eu marquei só os molares, mas dá para ver em pré, dá para ver nos primeiros prés, dá para ver em canino, dá para ver na incisal dos centrais aqui, ó, centrais e laterais. Tem alguma característica de cárie isso daí? Não. Não, né? Então adianta eu só restaurar? Não. 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 Adianta eu chegar com a resina, gastar todo o meu baratieri, tudo que a Narinha me ensinou, fazer cúspide, vertente para lá, vertente para cá. Adianta eu fazer isso aí, turma? Não, vai piorar de novo. Não. Não adianta. Como o Cris disse, tem que tratar primeiro a causa, para depois correr atrás das consequências. Qual é a consequência que teve meu irmão aí, Bruno? Você perdeu o material do dente, né? Você perdeu o esmalte do dente. Ele perdeu, você concorda comigo que ele fechava assim, ó, nessa altura. Vocês estão vendo minha câmera? Dá para ver na câmera? Vendo. Dá pra ver? Tá. Pequenininho, mas dá para ver, né? Isso. Ele fechava assim, ó. Você concorda que como ele perdeu a estrutura dental, ele leva mais tempo para fechar agora? Não é? Sim. Porque os dentes diminuíram. Os dentes dele eram desse tamanho, foi desgastando, diminuiu. Então eu preciso recuperar essa altura de dente. Dá para eu colocar só resina aqui nesses molares? Vou preencher aqui de resina, vou fazer ponta de cúspide aqui, vou botar aqui. Aqui eu vou botar selante, porque é pouquinho. Vai adiantar? Não. Não. Na hora que eu fizer isso, o que vai acontecer? Vai encostar só nos dentes que eu mexer. Fechou. Só. Então eu preciso fazer no meu irmão uma reabilitação. E aí vem a grande vantagem de uma lente de contato. Como o meu irmão teve dente desgastado, eu só precisei acrescentar, eu praticamente não desgastei o dente do meu irmão. Eu praticamente moldei e mandei para o laboratório. E o laboratório recuperou a anatomia. Só que ele não recuperou a anatomia dos dentes que estão desgastados, mais desgastados, porque está todo mundo desgastado. Ele recuperou a anatomia de todo mundo. Ele fez uma reabilitação. Tá? Depois eu ponho a foto do meu irmão. No finalzinho eu ponho a foto do meu irmão, senão a gente enrola demais. Então eu preciso fazer uma reabilitação do paciente. Abrasão, aquilo foi a atrição, dente a dente. Abrasão é o desgaste em função da fricção, ou seja, do esfregar, entre o dente e o material exógeno. Exemplo. Celiane. Carvão ativado. Hã? O carvão ativado como clareador que o povo está fazendo agora. Carvão ativado. É como se eu estivesse usando sílica, areia, para escovar o dente. Dá certo isso, turma? Não. Não. Chega me sola uma raiva aqui. Cara, vou fazer uma pergunta. Quem aqui não tem vergonha? Pode falar no chat, tá? É dimensão vertical. Kelly. Muito bem. A gente vai falar isso mais para frente, tá? É exatamente a dimensão vertical. Tá, obrigada. Quem aqui já usou pasta para clarear dente?
Whitening. Whitening. Pode falar, não fica com vergonha, não. Só a Kevin usou? Só tem santo aqui. Ninguém nunca... Eu nunca usei. Nunca usou? A Não, minha eu nem madrasta sabia que usa ela- todos os dias. Mesmo falando que não pode, ela usa todo dia. Tem gente que não usa Qual é a pasta de mágica? Qual é a mágica de uma pasta clareadora, tu? Ele só tira o resto do biofilme que tava lá. Não, isso até sabão em pedra faz isso. Qual é a mágica da pasta clareadora? Qual a diferença de uma pasta que se diz clareadora para uma pasta não clareadora? Ela vai começar a arranhar o esmalte. Com o Olha, eu quê? ia falar um negócio aqui. Pode falar. Com abrasivo. Que abrasivo é esse? Escova. Escova. No caso, é o carvão, né? Não, estou falando da pasta. Independente, não estou comentando a escova ainda. Estou comentando a pasta. É o bicarbonato que tem na pasta? Não, é sílica, areia. Se vocês pegarem uma pasta que é clareadora e uma pasta não clareadora, vocês conseguem sentir no dedo que ela é arenosa. Então é por desgaste, turma. É por desgaste. Tá? É por isso que não deve ser usado. Na hora que a gente está escovando o dente, a gente está escovando só o dente? A gente só escova dente? Não, tem que escovar a boca toda, né? Não. Tá, mas na hora que na parte dental, tirando a língua, a gente escova o quê? Escova a dente? gengiva. Gengiva. Lembra da posição da escova em 45 graus? Ela acaba as cerdas entrando no sulco gengival para poder higienizar? Sim ou não? Sim. O abrasivo vai trazer consequências para cima da gengiva? Sim. Com certeza. A gengiva, o tecido da minha gengiva é mais delgado, é mais fino. Cara, é usar uma pasta clareadora, mas é assim, é escovar, com escova macia, cabeça pequena, Curaprox, nova, zeradinha, minha gengiva sangra. Tá sangrando porque eu tô botando força? Não, eu tô fazendo um peeling na gengiva. Imagina carvão ativado. Vai funcionar o carvão ativado? Claro que vai. Tá desgastando esmalte. Uma hora vai acabar o esmalte? Vocês acham que uma hora o esmalte acaba? Aham. Acaba. Se ele for tirado mais rápido do que ele recebe material. Olha que louco. Vocês estão vendo que esses dois dentes aí que eu estou aumentando aqui para vocês, ele está bem polidinho? Vocês conseguem ver as ranhuras aqui, ó. Tá vendo lá as ranhurinhas? Isso é de escova. Escova e pasta. Abrasiva. Isso é abrasividade. É abrasão. Olha esse outro caso aqui de baixo. Quem é aí do interior? Eu. Você é do interior, Celi? Eu sou. Você é do... Cristalina Velha, né? Aham. Isso. Então você já viu isso aqui. O que é isso aqui? É abrasão. Mas só com o quê? É abrasão. Certo? É um material exógeno que foi esfregado no dente. Esse amarelinho que vocês estão vendo aqui, ó, é a dentina e a transparência da polpa. Bem aqui, ó. Mas foi feito com o quê? Que manchas são essas daqui, ó? É dentina? Com escova? Não. Não, isso aí é cárie. Com carvão, professor? Não é cárie. Carvão mesmo? Não é? É o carvão, então. Interior, mano. O pessoal esfrega carvão no dente no interior, uai. Fumo. Fumo de rolo. Foram no interior. Não, mas eu já ouvi falar nisso aí, do pessoal escovar os dentes com carvão mesmo. Oxi, Isso aí é fumo. O cara masca o fumo e dá esfrega assim na gengiva, ó. Nossa. Meu Deus. O pessoal no interior é bruto. Pergunta pra Mirelle. Cadê a Mirelle? É, Mirelle?
tá até esquecido dele. A Marcela botou aqui, eu também já usei. O quê? O fumo, Marcela? Vou tirar uma foto dos seus dentes, Marcelo. Ou é da pasta clareadora? Ah, da pasta, né? Menos mal. Então, vou fazer uma pergunta básica. Abrasão. Você viu isso no dente? Tem alguma coisa a ver com má oclusão? Tem. Sim. Porque vai gerar um processo inflamatório na gengiva e os dentes. Não? Não, porque ele não desgasta a oclusão dos dentes, ele desgasta somente as laterais, né, professor? Depende, A gente tá eu raciocinei aqui, vai que os dentes de baixo tá pegando do ladinho dos de cima, e aí começa Vamos lá. a desgastar. Vamos lá. Talvez vocês entenderam a pergunta errada. Mas Nós tem estamos falando o ligamento de sinais. periodontal também. Nós estamos falando de sinais e Sinais e sintomas. perfeito. Mais de sintoma. A abrasão é um sinal de má oclusão? Não. Não, Não. Não, não. de jeito Nada a ver. nenhum. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Eu vou falar o que para o paciente? Ó, vamos usar uma escova de cerdas macias, não vamos usar mais carvão ativado, vai mascar o fumo, mas não vai mais esfregar na gengiva. Tem alguma coisa a ver com oclusão? Não tem nada. a ver Se não com- tivesse, você não estaria nesse slide, eu acho, não? Oi? Não, não tem nada. Eu quero que vocês identifiquem sinais e sintomas. Você vai saber o porquê que está nesse slide. Por que eu estou falando? Vou passar para frente. Ué, mas Professor, porque pode, Aí, olha só. dependendo do desgaste, causar uma perda óssea e levar a uma mobilidade, não? Não, Não, é Não. justamente para a gente poder saber identificar, né? Porque é uma abrasão exatamente. e o Exatamente, saber identificar. desgaste. Vamos lá, vou fazer uma pergunta bem clara, Bruno. Bem clara. Eu posso simplesmente restaurar aí na frente e pedir para o paciente trocar a restauração? Ou trocar a escova e a forma de escovar? eu acho que sim. Que Tem que pode. ensinar ele a escovar, né? Ele não sabe escovar, pelo jeito. Perfeito. Eu ensino ele a escovar, eu troco a escova, troco a pasta, restauro. Essa restauração vai ficar aí? Se ele mudar o jeito dele de escovar? Vai. 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 Eu fiz algum tipo de ajuste oclusal? Não. Nada. Não. Nada. Então, esse caso eu consigo restaurar o dente. Professor, mas você Vamos. concorda comigo? Igual até nessa fotografia aí, que você está tendo um processo inflamatório aqui, você pode estar causando uma mobilidade dos dentes e pode estar prejudicando a oclusão dele? Não. O dente, ele não se mobiliza, ele não vai... A mobilidade, perder o dente vai trazer um problema oclusal. O perder o dente vai trazer um problema oclusal. Mas não foi o problema oclusal que levou ele a perder o dente. São coisas diferentes. A Deixa eu abrasão passar causa pra frente. mobilidade? Hã? A abrasão causa mobilidade? Não causa, necessariamente Ah, não tá. vai causar. Bruno, você está olhando só a parte vestibular. Uma raiz, ela é volumétrica. Então tem osso em volta dela todinho. Tem osso em volta da raiz. Se eu falar para vocês que esse dente aí, ó, esses 4, 5 dentes inferiores, superiores, da foto inferior, nenhum deles tem mobilidade. Zero. Não tem Porque a problema. altura óssea, Porque pela palatina tem osso ele na não medial, pode. tem osso É. na distal e tem osso na palatina. tem. Sim, Não pode- necessariamente um problema oclusal vai levar à mobilidade. Não é todo problema oclusal que leva à mobilidade. Deixa eu passar para o slide da frente que eu vou conseguir começar a te explicar. A bifração. Um é a abrasão
e o outro, a bifração. Olha lá. Sobrecarga oclusal nas lesões cervicais não cariosas. Eu vou botar a foto para você, Brunão. É ou não parecido com uma abrasão? É, sim. E como é que a gente vai saber identificar um e o outro? Diagnóstico diferencial. Quem teve isso com o Nelson? Quantas vezes você Eu não. falar isso com o Nelson? Nem Não chora não, Ricardo. Celiane. Quero nem lembrar dele. Celiane, não chora, Celiane. Tá bom. Diagnóstico diferencial. Olha a diferença. A gente tem uma parte do esmalte, concorda? Ou da dentina. E vocês conseguem ver uma borda cortante bem aqui, ó. Sim ou não? Olha essa borda aqui. Sim. Tá vendo? Isso está muito mais relacionado com o quê? Com a fratura do esmalte. Eu vou botar as duas imagens juntas. Olha a diferença entre uma e outra. Uma, eu tenho bordo cortante. E a outra, eu tenho bordo liso. Professor, Pode perguntar. as causas, por exemplo, o da abrasão é a forma que o paciente escovou o dente, né? O da né? bifração pode ser a mesma causa? Não. Uma escovação nunca vai causar uma fratura. A bifração, eu estou falando para você que é uma fratura dental. Ou seja, o dente que deveria receber uma carga. Vou desenhar o dentinho aqui, tá? Aqui do ladinho. Olha lá, um premolar. Tá saindo o dentinho aí? Apareceu, Tá aparecendo. Nossa, eu tô muito... Não parece muito dente, não, mas tudo bem. Pô, parece, é um premolar de lado, pô. Usa a imaginação aí. Ó, isso daqui é a dentina. É a dentina. Beleza? Isso tudo aqui é dentina. Vocês concordam comigo que o esmalte ele é mais espesso aqui e menos espesso aqui? Sim. Sim. Ó, vestibular e palatino. Beleza? Então, o dente posterior, ele tem que receber carga como? Paralela ao longo eixo. Longevidade do eixo. Ao longo eixo do dente. Do dente. Perfeito. Longo eixo do dente. Ele falando disso desde o começo, hein? Longo eixo do dente. Aí, eu tenho uma maloclusão. Olha lá, Oceli. Uma maloclusão. O dente superior não está batendo ao longo eixo do dente. Ele está batendo de bandinha, assim, ó. Aonde essa carga vai estourar? De menor esmalte. Na menor espessura de quem? Do esmalte. Olha lá a bifração. Sabe por que tem o diagnóstico diferencial? Na figura 1 e na figura 2. Qual das duas eu posso simplesmente chegar e restaurar? Na figura 2, você pode restaurar. A figura 1, se você não resolver, você vai ter o problema novamente. Perfeito. Todo mundo entendeu isso? Tá, mas a 1 se torna uma... Não ouvi, parceiro. Fala, Altão. Não, eu estava pensando longe aqui. Mas pensando longe? Foi mal. Então, a bifração, ela vai sempre ocorrer em dentes
posteriores. Canino, que é justamente a passada de anterior para posterior, e dentes posteriores. Beleza? Depois, mais para frente... Professor, vai falar. mas dá para perceber até porque a bifração é mais profunda, não é? Cara, se a gente Bem botar essa imagem... Quem tá falando? Thalia. Thalia, olha, nome de famosa. Thalia, você recorda que essa bifração, essa abrasão aqui também tá bem profunda? Tá, mas eu não chego... Ah, não, sim, tá. Então não vai por isso. Vai pelos bordos. Vai sempre pelos bordos. Tá bom? Uhum. Então, se a gente tem um bordo laminado, ou seja, tem uma lâmina, o problema é oclusal. Se a gente tem uma estrutura polida, o problema é abrasivo. Tudo bem, turma? Até aí? Tudo bem, eu só não Diagnóstico consigo social. visualizar como é que é o processo para chegar até essa número 1. Não consegue visualizar o quê? Como é que é essa não oclusão? A primeira gravura, né? A primeira imagem da bifração, que é por causa de uma oclusão. Isso, é uma má oclusão. Ocorre uma oclusão, mas ela não ocorre. O dente superior, o dente antagonista aqui da figura, aqui é o inferior. Vamos supor que esse é o inferior, tá bom? O superior viria aqui, ó. Em vez de ocluir dessa forma, ele oclui de uma forma errada. E aí, em vez dessa carga oclusal ser distribuída ao longo eixo do dente, ela é distribuída de forma oblíqua, sobrecarregando o dente. Ah, entendi. Uhum. Esse problema que a gente vê no inferior também vai acontecer no superior? Sim. Provavelmente. Sim. Provavelmente. Professor, Professor. então uma abrasão, ela pode se transformar em uma bifração? Não. Não é um caminho? Não. A gente pode ter uma abrasão, a gente pode ter uma bifração polida. Aí o paciente consegue fazer as duas coisas. Ele tem uma má oclusão e uma escovação muito forte. Então você nunca vai... Eu achei um sinal. Pô, eu estou vendo a bifração. Mas está meio polido o bordo aqui. Eu não vou ver só a bifração. Eu tenho que descobrir. Aí existem métodos para eu poder pesquisar na boca do paciente, para poder pesquisar na oclusão do paciente, para poder saber se a oclusão dele é balanceada ou não. Professor, e como que é o tratamento? De quê? De uma má oclusão? Isso. Nesse caso aí dessa foto. Nesse caso aqui, É a neste medicação. caso específico, foi um ajuste oclusal. Ajuste oclusal. Esse paciente ele acabou de sair da ortodontia. Não fez ajuste oclusal. Ou seja, não refinou o toque dentário. Então foi feito um ajuste oclusal, descoberto o porquê que estava causando a bifração e depois restaurado. O caso do meu irmão, que foi uma má oclusão, eu tive que mexer em todos os dentes. Reanatomizar todos os dentes. Tem paciente que eu tenho que mandar para ortodontia. Tem paciente que eu preciso extrair dente porque está mal posicionado e não compensa colocar ortodontia por causa de um dente. Extrair e colocar um implante bem posicionado. Vai variar de paciente para paciente. Não tem uma receita de bolo. Tá? Entendi. Isso nós vamos conversar. Sobre tratamento nós vamos conversar. Tá bom? Movimentação dentária. Movimentação dentária é a deflexão mandibular que pode causar desgaste dos dentes anteriores, pode forçar e movimentar os dentes para frente. Então, se um dente, toda vez, turma, daqueles 3 pilares, quais são os 3 pilares, Bruno? Dente, músculo e ATM. Dos 3, o dente é o mais frágil. Dos 3, o dente é o mais frágil. Por isso que o sinal, na maioria das vezes, a gente vê em dente.
Quando a gente vê sinal em outros lugares, pode procurar na boca, pode procurar em dente que já tem alguma coisa. O paciente está com fadiga muscular, muita dor de ouvido, pode procurar na boca que já tem alguma coisa. Tá? Então, às vezes, o dente não fratura. Às vezes, o dente não tem uma bifração. Ele vai e movimenta. Quer ver uma coisa? Está muito ligada à movimentação dentária? Quem aqui já fez orto e quis tirar a contenção aqui de baixo? Dos inferiores. E o dentista falou assim, se você tirar, vai movimentar. Quem nunca ouviu isso? Que jogue a primeira pedra. Quem já ouviu, turma? Eu já ouvi, já. Que não pode tirar a contenção, porque o dente vai movimentar. Essa movimentação dentária que o ortodontista fala é nada e simplesmente do que uma má oclusão. Ou seja, o dente, isso eu vou falar mais para frente para vocês, que a gente chama de MH, que é máxima intercuspidação, e relação cêntrica. Existe uma diferença entre essas duas posições dentárias. E aí causa um deslize e um toque dentário. Esse toque dentário vai fazer com que os dentes se movimentem. Tá? Então, movimentação dentária. Às vezes, um apinhamento, o paciente está lá, cortou o dentista, acabou de tirar o aparelho, está tudo alinhadinho. Passa 6 meses, a gente tem uma movimentação dentária. Problema ortodôntico. Ou problema oclusal. Olha lá. Às vezes, a gente usa a ortodontia, às vezes não, grande parte dos tratamentos, a gente acaba usando a ortodontia para a gente reposicionar dente. Olha a condição dentária em que a gente tem aqui, feita a movimentação ortodôntica, e olha a condição dentária em que a gente chegou. Daqui, do 1 para o 2, a gente tem uma melhora. Vocês concordam comigo, sim ou não? Sim ou não, Sim. 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 Então a gente tem uma melhora. Só que vocês concordam comigo que demorou demais para o clínico ver o problema oclusal? Sim. Então demoraram demais para ver sinais e sintomas. Por mais que a gente fizesse um tratamento ortodôntico, um tratamento de excelência, é o máximo que a gente chegou. Então, o que eu quero é que vocês identifiquem sinais. Por mais que vocês não consigam tratar, mas identificar sinal e sintoma faz muita diferença. Tá bom? Fratura e trinca. Porra, fraturar um dente e trincar um dente está muito relacionado com problema oclusal. Tá certo? Olha lá. Vocês conseguem ver as trincazinhas bem fininhas aqui, ó, no esmalte do dente? Deixa eu aumentar aqui para vocês. Conseguem ver aí? Aham. Eu admiro muito isso, né? Tá bem fininha as trincazinhas? Turma, isso daí não é tomar café quente e tomar água gelada em cima, não, tá? Pessoal do interior que gosta disso, né, Celiane? É, ué. Tomar café quente e água gelada em cima não trinca dente, não. Tá bom? Ó, isso daqui é problema oclusal. Olha esses dois de baixo aqui. Esses 3 de baixo. Olha a trinca aqui, ó, na raiz. De ponta a ponta. Dividiu a raiz no meio. Olha a trinca Nesse na caso, coroa. aí já não tem mais solução, né? Não tem mais. A gente trincou uma raiz no meio, já era. Olha lá aqui, ó. Esse caso desse molar aqui é engraçado, eu vou contar para vocês. Paciente meu, amigo, bem na época que o bafômetro começou a ser exigido mesmo e tal, da multa. Não sei se vocês lembram disso, o pessoal da Night. Falaram que mascar gelo tirava o álcool.
Vocês já ouviram falar nisso? Não. Dá bem. E é mentira, tá? O mascar gelo não vai disfarçar o álcool no bafômetro de jeito nenhum. Mascava com a vodka mesmo. Hã? Eu mascava era com a vodka mesmo, né? Aí é pior ainda. Um amigo meu inventou de mascar um gelo. Aí ele foi parado na blitz, quebrou o dente, aí teve que pagar a multa, que já estava em 2 pau, prenderam o carro, ainda teve que colocar um implante. Foi a vodka mais cara que ele tomou na vida. É mentira, tá? Aqui, nesse caso, foi um problema, foi uma fratura nesse dente aqui, exclusivo, dessa história que eu contei. Foi uma fratura não por problema oclusal. Não foi problema oclusal. Foi uma mordida, porque pegou um gelo e partiu o dente no meio. Mas um problema oclusal de um paciente com apertamento, com um dente fragilizado, tratado endodonticamente, pode partir o dente no meio? Sim ou não? Sim. Pode. Não entendi a pergunta. Um dente tratado endodonticamente, fragilizado, porque tratado endodonticamente, com um pino no meio, e um paciente com bruxismo e apertamento. Esse dente fragilizado, por uma carga excessiva, pode partir no meio a raiz? Pode sim, porque a carga pode mexer no interior do dente e fazer ele partir, rachaduras. Os dentes que mais viram implantes hoje nos consultórios são os premolares. Premolar tratado endodonticamente com um pino metálico dentro dele e coroa. Esses são os dentes que mais viram implantes. Tá? E na maioria das vezes é por conta de apertamento. Tá bom? Musculatura dolorida. Olha lá. Isso daqui está muito relacionado com o meu mestrado. Aí eu estou fazendo uma parceria com a fonoaudiologia. Então, a gente está fazendo exames, questionários, a identificar o paciente com bruxismo e depois encaminhar o paciente para fazer tratamento fonoaudiólogo, mas é tratamento mil, ou seja, em músculo, não é da fala, mas são os músculos da cabeça e do pescoço, como se fosse fisioterapia, e depois eu falo por que a gente não está usando a fisioterapia e fonoaudiologia, e odontologia, sem uso de medicamento. Tá? Então, hoje, muitos dos tratamentos que a gente tem é a placa miorrelaxante, botox e alguns medicamentos para trazer relaxamento muscular. A fonoaudiologia, a gente partiu para a fono, foi um projeto de uma professora lá do Rio de Janeiro, em que realmente a gente tem uma cadeira muito maior de musculatura facial de cabeça e pescoço dentro da fonoaudiologia do que da fisioterapia. Então, realmente, assim, o fono, que trabalha bem a parte miofacial, ele tem muito mais capacidade, muito mais gabarito para tratar uma dor orofacial do que um fisioterapeuta. E aí o meu trabalho de mestrado está voltado nisso, e o de doutorado, que é a parte do tratamento. Tá? Então, na maioria das vezes, o paciente vem sentindo dor de ouvido, que foi aquilo que eu falei para vocês. Procura um otorrino, vai atrás do otorrino, e o otorrino acaba encaminhando para nós, os dentistas. Turma, ficou alguma dúvida até aqui? Dá para identificar sinais e sintomas? Tranquilo, professor. Hã? Sim, dá para identificar. Tranquilo, turma? Que foi muito complicado? De boa? De boinha? Sim. A Hanna perguntou se a acupuntura ajuda. Ajuda, Hanna. Ajuda bastante. Tá? O tratamento que a gente vai fazer, que eu estava falando, é homeopatia. Então, a gente vai entrar com homeopatia, que uma das coordenadoras tem uma pegada muito forte na homeopatia. Fono e a placa miorrelaxante na odonto. Se é multifatorial, então também tem que ser multidisciplinar. A gente vai atuar com vários
profissionais para poder fazer o tratamento. Tá? E a acupuntura é uma delas que eu sou muito adepto. Gosto bastante. Não só para isso, tá? Para muita coisa. Né? Tem na faculdade, professor? Não, é no Rio de Janeiro. Nada aqui em Brasília, não. É no Rio. Ah, tá. Mas eu vou acabar estendendo para cá, porque eu vou precisar de mais paciente e tudo, eu vou acabar estendendo para cá, o tratamento, né? Mas é tudo no Rio. Muito tudo legal, professor, isso aí. Muito legal. Hã? Muito massa, legal. Interessante. Porra, me dá uma trabalheira. A Mirna tá me ajudando em umas coisas aí. Tudo certo, turma? Tudo tranquilo? Tudo. Tudo de boa? Querem perguntar? Tá. Quer perguntar, Bruno? Não, por enquanto está tudo tranquilo, eu acho. Né? E aí? Celiane, tá vendo? Eu nem peguei tanto no seu pé. Pegou não? Não. Você nem chorou, velho? Não. Ah, não, Arthur, 2 aulas sem choro, não. Fraco demais. Essa foi minha vitória do ano. Eu vou imprimir uma máscara do Nelson. Vou dar aula agora com a máscara do Nelson. Aí não é só a Celiane que vai chorar, não. Acho que a turma inteira. Verdade. Eu não assistiria a sua aula, não assistiria, na boa. Eu não tenho a minha cara, essa cara de palhaço não faz mal para ninguém, não. Tá certo, turma? Então, até terça-feira que vem eu vou postar. Essa aula eu vou postar lá no Coisa. 5h57. Uai. Tá bom, Thaís. Ela Fechou. A gente vai. Foi mal. Zé, você apareceu. Pensei que eu nem ia te ver hoje. Quem? A gente vai, Thaís. Só dizer onde. Eu já tô aqui. Tá certo, turma? Aí, Bruno, eu vou postar uma aula só, uma sequência dessa primeira aula com a segunda já. Vou postar ela toda lá, a aula, tá? Em PDF lá, para vocês darem uma lida. Para a Celiane dar uma lida, que foi light dessa vez. Tá bom. Beleza. Tá bom? Tchau, turma. Um abraço. Qualquer coisa, manda e-mail, manda mensagem. O Brunão tem meu WhatsApp aí, é só mandar. Tá certo? Show. Valeu, professor. Bom descanso. Boa noite, professor. Para você também. Boa semana, cara. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Desculpa aí. Não, a gente vai aparecer aí. Relaxa. Não mastigue gelo na balada. Não mastigue gelo na balada. Falou, Cris. Até mais. Falou.